Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículos de número 3 até ao de número 11. Diz assim a palavra de Deus: Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque essas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bondoso Deus, aplica os ensinos dessa palavra santa à nossa mente, coração, nossa alma, todo o nosso ser, que só possa nos instruir de tal maneira que nós possamos sair daqui edificados e prontos para o teu serviço. Assim oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, 2 Pedro é considerada por muitos estudiosos como um dos livros mais esquecidos do Novo Testamento, batendo pau a pau com o livro de Judas. Quantos sermões nós escutamos em 2 Pedro? Quantos sermões nós escutamos em Judas? Para quem Pedro escreve? Ele fala para nós aqui no versículo 1, pode acompanhar aí. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Pedro está escrevendo para o mesmo grupo a quem ele havia escrito a primeira carta. Gente salva, mas gente não protegida dos dramas da vida. Gente sem casa, sem lar, sem pátria, dispersos pelo mundo por causa do Evangelho. Mas gente segura, salva, justificada por Jesus Cristo. Pedro está escrevendo para os crentes em Cristo. Por que Pedro escreve? Meus irmãos, Pedro escreve porque ele se preocupa com os seus irmãos. Essa carta é um brado, essa carta é um grito de alerta à igreja, diante de uma ameaça, diante de um perigo, o surgimento e crescimento na igreja dos falsos mestres. Falsos mestres haviam já se infiltrado na igreja, com aparência de ovelhas, mas a verdade eles eram aquela expressão bíblica que todos nós conhecemos, lobos devoradores. Nós podemos dizer então, meus irmãos, que esta é uma carta para a nossa época. Porque os falsos mestres, eles estão espalhados pela igreja do Senhor Jesus em todos os confins da terra. Eles prezam aparência, sucesso e influência. E muitos crentes, muitos irmãos nossos, seguem esses falsos mestres. Sabe por quê?
Pelo mesmo motivo da lição que nós estudamos hoje pela manhã, porque eles valorizam o mesmo que esses falsos mestres: aparência, sucesso, influência. Mas, irmãos, Deus não procura homens famosos. Deus procura homens fiéis. Hoje é dia do presbítero. Então nós temos alguns irmãos presbíteros que estão presentes aqui essa noite. Também nosso irmão presbítero Valdir, presbítero em disponibilidade. Esses homens que estão aqui conosco, com certeza nós podemos falar da aparência deles. São homens bonitos, vistosos, vigorosos, homens de Deus. Mas a questão de sucesso e influência, não estão tão preocupados com essas coisas. Os falsos mestres se preocupam com a aparência, com o sucesso e com a influência. Mas Deus não procura homens assim. Deus procura homens assim. Homens fiéis. Homens comprometidos com o seu reino santo. E o verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, nunca vai ser definido pelo cargo que ocupa, mas pelo caráter que sustenta. Presta atenção aqui nas palavras de Pedro. No versículo 14 do capítulo 1, ele diz assim: certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo. O que é isso? O que Pedro está dizendo? Estou certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, deixar o meu corpo, partir, morrer. Pedro estava ciente que ele estava sentenciado à morte. E esta carta de Pedro, por causa desta sua, desse seu escrito, desta sua fala, com certeza foi deixada pouco antes da sua morte. E o apóstolo Pedro, meus irmãos, está deixando um legado maravilhoso para mim e para você. Como combater os falsos mestres? Não há outra forma, meus irmãos, a não ser por meio do ensino da Bíblia e da prática desses ensinos na vida diária. A única maneira de combater os falsos mestres é nos tornando mestres da palavra, conhecedores da palavra, praticantes da palavra. O maior desejo de Pedro, naqueles instantes finais da sua vida, não era que os cristãos fossem apenas conhecedores da verdade, mas que eles pudessem refletir a Cristo em suas próprias vidas. Nesse texto, nós encontramos as marcas de um verdadeiro homem de Deus. Nós encontramos as marcas de uma verdadeira mulher de Deus. E a primeira marca, a primeira característica é que o homem de Deus, a mulher de Deus, reconhece que a sua força vem de Deus. O homem de Deus reconhece que a sua força vem de Deus. A mulher de Deus reconhece que a sua força vem de Deus. Eu gostaria que você observasse os versículos 3 e 4, que nós já fizemos a leitura. Dá uma olhada nos versículos 3 e 4. Dá uma lidinha silenciosa. Observa aí. Tem alguma coisa que chama a sua atenção? Porque nós estamos aqui estudando as Escrituras. Há alguma expressão que se repete no versículo 3 e também no versículo 4? Vocês conseguem perceber alguma repetição de expressão, alguma fala que é repetida no versículo 3 e também nós a encontramos no versículo 4? Eu creio que já deu tempo suficiente para vocês acharem a frase, né? No versículo 3, Pedro fala: nos têm sido doadas todas as coisas. No versículo 4 ele fala: nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Então a expressão que se repete aqui é: nos têm sido doadas. Antes de falar sobre aquilo que nós devemos fazer, Pedro está lembrando para mim e para você o que Deus já fez.
Antes de sermos lembrados o que fazer, Pedro nos lembra aquilo que Deus já fez. E um homem de Deus, ele sabe que a sua salvação é obra da graça de Deus. Nós não podemos salvar a nós mesmos. A Bíblia diz que todos pecaram, que não há justo, nenhum sequer. A mulher de Deus, ela sabe que a sua santificação depende do poder de Deus. Porque dentro de nós milita uma batalha, todo dia uma batalha, a carne contra o espírito. E muitas vezes nessa batalha, nós pendemos para a carne. A carne muitas vezes, Evaneida, ela é mais forte que o espírito. O homem de Deus, a mulher de Deus, ele sabe que a sua perseverança é sustentada pelas promessas divinas. Sabe por quê, meus irmãos? Muitas vezes nós pensamos em desistir. Ah, pastor, nunca aconteceu comigo. Nunca pensei em desistir. Que bom, eu quero acreditar em você. Mas a vida não é assim tão simples. Muitas vezes, ao longo da caminhada, nós pensamos em desistir. O salmista, que era um homem mais íntimo de Deus do que nós, ele disse assim: quase me resvalar os pés. E nós, irmãos, quantas vezes, aqueles dias que nos parecia que os nossos pés iriam resvalar e nós iríamos cair no abismo profundo sem Deus. Mas Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É Ele quem nos sustenta nesses momentos, nesses dias difíceis da vida. Então o homem, a mulher de Deus, não vivem confiados na sua capacidade. Nós, irmãos, que estamos comprometidos com Deus, nós vivemos confiados na suficiência de Cristo, no poder de Cristo, no favor de Cristo. O verdadeiro cristão, ele diz algo maravilhoso. De manhã na escola dominical, quando nós tratávamos de tema tão difícil, o Sr. Jaime levantou a mão. O Sr. Jaime está aqui. Ele levantou a mão para dar uma palavra. Que palavra acertada! Ele só disse a Escritura: tudo posso naquele que me fortalece. Então, meus irmãos, é dessa maneira. O homem de Deus, ele não diz, eu consigo. A mulher de Deus não diz, eu posso. Não diz, eu declaro. Diz, tudo posso naquele que me fortalece. Vamos falar juntos? Tudo posso naquele que me fortalece. Só vocês. A segunda marca ou característica de um verdadeiro homem, de uma verdadeira mulher de Deus, é que aquele que está comprometido com Cristo cresce continuamente em seu caráter. E os versículos de número 5 até o de número 7, eles são tais quais uma escada com degraus. Então nós temos aqui uma verdadeira escada espiritual. Como que você sobe uma escada? Você chega no último degrau numa passada só? Não. Você precisa ir passo a passo. É assim o crescimento do cristão, adolescentes. É progressivo. Cada virtude prepara o caminho para a seguinte, e todas as virtudes juntas moldam o caráter de Cristo na minha vida, o caráter de Cristo na sua vida. O homem de Deus, a mulher de Deus, nunca permanece parado, está sempre crescendo na graça, crescendo no conhecimento de Deus. Aí Pedro, ele passa a apresentar para nós 6 degraus. O primeiro degrau é o degrau da fé, o fundamento da vida cristã. O que a Bíblia fala sobre fé? Sem fé, vamos falar juntos? Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o ponto de partida da caminhada cristã. Ninguém começa a caminhada cristã pelas obras. Ninguém começa a caminhada cristã pelo conhecimento. Ninguém começa a caminhada cristã pela experiência. Nós começamos a caminhada cristã depositando a nossa confiança em Cristo. É pela fé que somos justificados, é pela fé que nós vivemos diariamente, é pela fé que nós vencemos o mundo. Sem fé,
não tem relacionamento com Deus. É por meio da fé que nós somos levados a descansar na suficiência de Cristo e não em nossos próprios méritos. Aí nós lembramos de Abraão, o pai da fé. Deus chamou Abraão para que deixasse a sua terra, os seus parentes, os seus amigos. Ele partiu sem saber para onde ia. Não foi dado a ele um mapa. Ele partiu sem saber para onde ia. Ele confiava apenas na promessa de Deus. E a vida de Abraão tornou-se então um monumento da fé. É por isso que ele é o pai da fé. E Sara é a mãe dos crentes. Então o homem de Deus, a mulher de Deus, aprende a caminhar pelo que vê? Não. Porque se fosse pelo que nós vemos, talvez nós nem estivéssemos aqui essa noite. Porque o que nós vemos muitas vezes depõe contra a nossa caminhada. Nós não caminhamos por aquilo que nós vemos, nós caminhamos por aquilo que Deus diz. O segundo degrau é o degrau do conhecimento. É preciso que haja crescimento na palavra de Deus. A fé precisa ser alimentada pelo conhecimento da verdade. E Pedro, quando ele fala de conhecimento, ele não fala de conhecimento meramente intelectual, mas ele fala de conhecimento pessoal de Cristo por meio das Escrituras. E na segunda carta, talvez ele não tenha dito com tanta clareza, mas na primeira carta ele fala de uma forma tão maravilhosa no capítulo 2. Ele fala para que nós nos alimentemos da palavra, como genuíno leite. Desejai como crianças recém-nascidas o leite genuíno, o leite que é capaz de dar crescimento para a salvação. Esse leite, meus irmãos, é a palavra de Deus. Esse leite é percebido quando você lê a Bíblia. Esse leite é percebido no seu interesse em participar da escola dominical, na sua presença nos estudos bíblicos, na sua leitura diária das Escrituras. Aí nós lembramos do Antigo Testamento de Esdras. A Bíblia diz que Esdras dispôs o coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir a lei do Senhor e para ensinar a lei do Senhor. Buscar, cumprir e ensinar a lei do Senhor. Antes de ensinar, ele buscou conhecer profundamente a palavra de Deus. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, não se alimenta só de emoções. O culto não é um show de emoções. Você não está aqui para chorar. Você pode chorar, mas você não está aqui para chorar. Você não está aqui para dar gargalhada. Você pode até rir, mas você não está aqui para isso. O culto é para nós nos afatigarmos no ensino das Escrituras. Este ensino vai mexer com as nossas emoções. Este ensino vai alimentar a nossa alma com a palavra de Deus. O terceiro degrau é um degrau difícil demais. A vontade nossa é tentar esticar a perna um pouco mais para fugir desse degrau. O nome dele é domínio próprio. Porque um homem de Deus, uma mulher de Deus, tem que aprender a governar a si mesmo. O domínio próprio é a capacidade de controlar os nossos desejos, é a capacidade de controlar as nossas palavras, é a capacidade de controlar as nossas emoções, é a capacidade de controlar os nossos impulsos. Mas não por nós mesmos, Gabriel. Pela ação do Espírito Santo. É muito mais difícil vencermos a nós mesmos do que vencermos um grande adversário. É por isso que Provérbios declara: melhor é o longânimo do que o herói de guerra. E o que domina o seu espírito é melhor do que aquele que toma uma cidade. E o apóstolo Paulo, quando escreve a carta dele aos Coríntios, e fora ele tanto parceiro de Pedro, no livro de Atos dos Apóstolos, nós podemos falar que são os atos de Pedro e de Paulo. Paulo comparou o cristão a um atleta, alguém que disciplina o corpo, alguém que está se preparando para alcançar o prêmio. Vez por outra eu vejo a Úrsula, a Maria Elisa, a Thalita,
uma turma correndo aí pela cidade aí, né? Correndo de manhã cedo, correndo no final da tarde, né? O atleta tem que ter disciplina. Se a Maria Elisa vai participar de uma competição, ela tem que ter disciplina, porque senão ela vai chegar na competição e vai ser feio, né? É melhor que ela não vá participar da competição. Então Paulo compara o cristão como um atleta. É preciso disciplinar o corpo. O homem de Deus não pode ser governado pelas suas paixões. A mulher de Deus não pode ser governada pela sua vontade. Um homem, uma mulher de Deus, ele precisa ser governado tão somente pela vontade de Deus. Aí nós olhamos as Escrituras e vemos José. Diante da sedução da esposa de Potifar, ele preferiu perder a posição privilegiada que tinha a pecar contra Deus. O domínio próprio nasceu do temor que ele tinha ao Senhor. Ele fala, como poderia eu cometer tamanho pecado contra o meu Deus? Então o verdadeiro homem de Deus, ele aprende a dizer não para si mesmo, antes de dizer sim para Deus. A pergunta é, meus irmãos, o que precisa ser dominado na minha vida? Cada um de nós precisamos dominar alguma coisa na nossa vida. Dentro de casa, no trabalho, na igreja, nos nossos relacionamentos. O que precisa ser dominado em mim? Porque senão eu vou ter que saltar esse degrau. E saltar esse degrau poderá ser perigoso demais, porque eu estou sujeito a cair. O quarto degrau chama-se perseverança. É poder permanecer firme apesar das provações. Então, se o domínio próprio nos ajuda a vencer os prazeres do pecado, a perseverança nos ajuda a vencer as dores da vida. Porque a vida cristã, meus irmãos, ela não é um caminho sem lágrimas, é, Guilherme? A vida cristã é um caminho sem lágrimas, né? É um tapete, né? É um caminho todo atapetado, né? De verde, com flores lindíssimas. Não, a vida cristã não é dessa maneira. Nós atravessamos desertos, nós enfrentamos tempestades, nós caminhamos por vales escuros. É para esse tipo de gente que Pedro estava escrevendo. Nós somos esse tipo de gente. É preciso perseverar e continuar confiando em Deus, mesmo quando nós não entendemos o agir de Deus. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, aprende a temperar as lágrimas com as promessas de Deus. Um homem de Deus, ele entende que os seus pés caminham neste mundo. Uma mulher de Deus entende que os seus pés caminham neste mundo, mas o coração está firmado na esperança do céu. O que dizer de Jó? Perdeu os bens, os filhos, a saúde? Perdeu a fé? Não. Ele disse, eu sei que o meu Redentor vive, e na minha carne, que carne? Ele era uma doença de alto a baixo, uma ferida só. Na minha carne verei a Deus. De manhã também, naquele momento de bate-papo ali da escola dominical, o presbítero Renato, ele citava das adversidades o apóstolo Paulo, quando estava na prisão. Estava chorando, lamentando, reclamando, né? Porque os judeus o mandaram para ali, ele foi acusado de algo que não fez. Não, né? Estava cantando louvores a Deus. Então, meus irmãos, um homem de Deus não é alguém que não sofre nunca. Você sofre, você é um homem de Deus. Você, minha irmã, é uma mulher de Deus. É alguém que continua fiel, apesar do sofrimento. Eu sei que você sofre, eu sofro. Nós sofremos, mas apesar do sofrimento, nós continuamos fiéis. O quinto e penúltimo degrau é o degrau da piedade. A piedade, Atos, é a mesma coisa que religião. É viver para agradar a Deus. Então a piedade, ela descreve uma vida centrada em Deus. É reverência, é comunhão, é devoção, é disposição para o trabalho de Deus. Enquanto o mundo vive para agradar a si mesmo, o piedoso vive para agradar a Deus. Ele sai de casa no domingo para vir para a igreja.
Porque o seu desejo é agradar o seu Deus. A sua prioridade não é riqueza, a sua prioridade não é fama, a sua prioridade não é reconhecimento, a sua prioridade é a glória de Deus. Por isso Jesus ensinou, e nós falamos de manhã, buscai em primeiro lugar e a sua, e todas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, nós lembramos de Daniel. Viveram numa cultura pagã, exercendo alta posição no governo. Ontem foi aniversário do diácono 7, nós falamos sobre isso, né? É uma autoridade da cidade, é o vice-prefeito aqui da nossa cidade. Daniel, que exercia alta posição no governo, permaneceu fiel em sua vida de oração e comunhão com Deus. Sabe por quê? A sua prioridade nunca mudou. Então, diácono 7, que a sua prioridade não mude jamais. Um homem de Deus, ele não organiza Deus em sua agenda. Deixa eu pegar minha agenda aqui, deixa eu ver aqui onde eu posso encaixar Deus. Terça-feira vai começar uma série de estudos novos. Deixa eu ver se dá para encaixar Deus aqui às 19 horas. Quinta-feira tem reunião de oração. Mas quinta-feira está complicado para mim. Deixa eu tentar agendar. Não. Um homem de Deus, ele organiza a sua agenda em torno de Deus. Ele vai fazer alguma coisa, ele pensa, peraí, deixa eu ver primeiro o meu compromisso com Deus. Não, eu não posso porque eu tenho compromisso com Deus, aqui é dia do Senhor. Eu tenho compromisso com Deus. E o último degrau. São duas palavras sinônimas. Fraternidade e amor. Coisas capazes de refletir plenamente as pessoas que estiverem ao nosso redor, o coração de Cristo. Pedro termina sua escada espiritual com o relacionamento com as pessoas. Então, duas palavras aqui. A primeira, Filadélfia, ou seja, amor fraterno, o carinho sincero entre os irmãos da mesma família da fé. A outra palavra, ágape, o amor sacrificial, aquele que ama mesmo quando não recebe nada em troca. Irmãos, foi esse amor que Cristo demonstrou na cruz. 1 João 3,16, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. É na igreja que nós aprendemos a amar os nossos irmãos, não apenas por suas qualidades, mas apesar das suas limitações. O amor cristão não é fingido, seletivo ou interesseiro. Ele tem que ser perseverante, restaurador e sacrificial. O grande exemplo da Bíblia, Barnabé. Quem queria Saulo, gente? Saulo era uma bomba relógio. Todo mundo desconfiava de Saulo. Paulo o acolheu. Paulo acreditou nele. Paulo o apresentou aos apóstolos. Mais tarde, uma outra bomba chamada João Marcos. E aí Paulo não queria aceitar João Marcos. Barnabé foi e restaurou João Marcos. A vida de Barnabé foi uma vida de amor que procurava edificar pessoas. Então, o homem de Deus, ele mede a sua maturidade. Hoje é o sacramento da maturidade. A ceia do Senhor é o sacramento da maturidade. Então você, meu irmão, você, minha irmã, homem de Deus, mulher de Deus, você mede a sua maturidade não apenas pelo quanto você conhece da Bíblia, mas pelo quanto você está disposto a amar as pessoas como Cristo amou, ainda que você não receba nada em troca. Irmãos, quanto mais subimos essa escada espiritual, mais parecidos nós ficaremos com Jesus, o perfeito homem de Deus. Eu concluo aqui dizendo o seguinte: o mundo procura homens fortes e inteligentes e influentes, mulheres fortes e inteligentes e influentes. Deus procura homens e mulheres fortes, inteligentes e influentes, transformados pelo Evangelho. As marcas que precisam estar presentes na minha e na sua vida. Primeiro,
depender totalmente do poder de Deus. Segundo, crescer continuamente em seu caráter. Terceiro, produzir frutos que glorificam a Cristo. Se estas marcas estiverem presentes na minha vida, talvez poucos homens hão de vê-la, mas Deus vai ver. E o Senhor vai abençoar a minha vida. Deus vai ver essas marcas da sua vida e o Senhor vai te abençoar. Amém? Bondoso Deus, graças damos a Ti pela palavra santa. Esse livro, considerado um livro de difícil interpretação, esse livro pouco pregado nas Escrituras, mas que traz ensinos tão preciosos, que mostram um amor tão grande, um amor tão extraordinário, no qual Pedro não se conformava em permitir que falsos profetas se infiltrassem e destruíssem a unidade da igreja, e ele se dispõe a fortalecer a unidade dos irmãos, revelando as verdadeiras características que, estando presentes neles, afastariam de vez os falsos mestres. Ó Deus bendito, que essas características estejam presentes em nós. Que também nós, passo a passo, subamos a escada espiritual para chegarmos à perfeita varonilidade de Cristo Jesus. Assim oramos, nesse nome tão precioso e maravilhoso, o nome do Senhor Jesus. Amém.